Então, repercutia a queda no volume de exportação de alimentos industrializados no mês de agosto, né? O balanço é da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, com quem eu converso agora, na pessoa do Kleber Sabonaro, que é economista sênior da ABIA. Muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde a toda a audiência AgroMais. Pois é, Kleber, então essa queda aí de 300 milhões de dólares nas exportações aí de alimentos industrializados, né? Cenário, né, que colaborou para isso acontecer, essa redução acontecer. Fala pra gente. O principal fator foi a perda, né, que são a queda observada nas exportações aos Estados Unidos dos produtos que tiveram as tarifas majoradas em mais de 40%, somando-se aos 10% que já tinha ocorrido em abril, perfazendo um incremento de 50%. Sentiram mais as proteínas animais, que apresentaram queda significativa, assim como os açúcares em geral. Proteína animal caindo mais de 40% no mês em relação ao mês anterior e açúcar mais de 80%. Mas também observamos quedas em vários produtos importantes para as nossas exportações da agroindústria brasileira a este mercado. Kleber, esse é um balanço, uma radiografia, não é, desse mês de agosto, dos alimentos industrializados, citando aí essa participação dos Estados Unidos, essa queda para eles, né? A gente está com uma expectativa, o Brasil está com uma expectativa, né, os produtores, dessa reunião que pode acontecer, né, entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula, para ver se essas negociações, elas tomam um rumo certo, né? Porque até então a gente não tinha nada definido com a Casa Branca. A partir disso, a gente não sabe o que vai acontecer nessas negociações. Para o mês de setembro, uma outra realidade pode vir, não é? Você falando aí dessa queda para os Estados Unidos, a gente viu também na balança comercial essa queda, né, em agosto para os Estados Unidos, mas uma outra realidade pode se avizinhar a partir desse encontro, né, entre o presidente Lula e Donald Trump. Como é que vocês avaliam? Sem dúvida, há uma necessidade de manutenção de canais de comunicação entre os governos brasileiro e norte-americano. É um mercado importante, relevante, haja vista que de janeiro a julho, melhor dizendo, nós crescíamos 44% em relação às exportações do mesmo período do ano anterior, e nós precisamos preservar condições de acesso. Nós temos muitos concorrentes que atuam no mercado norte-americano, tanto países quanto empresas, e isso mexe com a nossa competitividade. O setor privado tem se mobilizado aqui por meio das suas instituições representativas, tanto da agricultura quanto da agroindústria, conversando com seus pares nos Estados Unidos, as associações que representam os setores importadores. E o diálogo governamental entre os dois países é fundamental. Há uma sinalização, essa sinalização é positiva e precisa permanecer. Hoje a gente até colocou aqui o presidente Lula falando ao vivo, né, de Nova York, na sede da ONU, uma coletiva com a imprensa brasileira, né, para a imprensa brasileira, falando nessa expectativa também, espera essa pauta positiva aí, né? A gente continua seguindo, né, nessa expectativa aqui e ouvindo análises de todos os setores, inclusive de vocês também. Agora, quanto que os Estados Unidos, o mercado externo, né, melhor dizendo, ele representa aí no faturamento do setor? Olha, Simone, os Estados Unidos representam aí cerca de 8% das nossas exportações e no total da nossa exportação aí cerca de 2%. Essa é uma medida de ordem de grandeza importante, mas não é só o percentual que precisa ser observado. Os Estados Unidos pagam mais pelos nossos produtos exportados comparativamente à média do mercado internacional. Sim, é um mercado mais exigente, mas que remunera melhor. E nós precisamos manter essa escuta ativa justamente para conseguir recompor a nossa competitividade, seja no mercado norte-americano, por meio da diplomacia econômica, e também a melhorar as nossas condições de acesso a outros países, diversificando a atuação de mercados. Nessa diversificação de mercados aí, a gente também observa aqui, né, pelas análises também de vocês aí, o mercado mexicano absorvendo, não é, a carne brasileira
o mercado, esse mercado, não é, você acredita que ele vai se consolidar ou pode, né, ser momentâneo nessa fase aí onde os Estados Unidos estão perdendo a posição, né, em relação aos produtos brasileiros, aqui a carne, por exemplo? Esse é um ponto importantíssimo, Simone. O México é um dos principais importadores mundiais de alimentos, o mercado interno deles é relevante. Somente em agosto houve um crescimento aí de mais de 230% das nossas exportações de carnes, proteínas animais como um todo, principalmente as proteínas de aves, frango. Seja para abastecer o mercado interno, mas também isso pode sinalizar aí uma possível reorientação da exportação do México para os Estados Unidos. É necessário observar os próximos meses para se confirmar. E nesse sentido, é realmente importante o esforço e nós salutar que Mercosul e União Europeia estejam caminhando para aí uma finalização das suas negociações, abrindo outro importante mercado relevante em condições mais competitivas para os nossos exportadores. É uma visão de longo prazo que se soma às estratégias de diversificação de curto prazo. Né, a China também aí é importante nessa participação, maior compradora aí o país maior comprador de alimentos industrializados. Também queria que você falasse rapidamente sobre a participação da China nessa análise de vocês aí. E também, para a gente fechar aqui, a indústria, né, do suco de laranja, ela teve um crescimento, né? Em agosto, a gente sabe que o suco de laranja ele não está aí em relação aos 50% da taxação norte-americana, mas teve então esse crescimento, né? Com relação ao mercado chinês, é o nosso principal cliente, houve um crescimento expressivo na passagem de julho para agosto da ordem de 10% e comparando agosto contra agosto do ano passado, uma alta de 50%. Principalmente puxada pelos tradicionais produtos da pauta, exportadora brasileira para a China, proteínas animais, açúcar, a gente está falando também de derivados de soja, mas há espaço para diversificação também neste mercado. E com relação ao suco de laranja, sim, foi um produto, um bom exemplo aí da manutenção da manutenção das tarifas, ou seja, não ampliação dessas tarifas, que redundou na manutenção dos volumes de exportação aí em agosto. Houve uma pequena queda em relação a julho, mas isso não se deve à questão tarifária, e sim uma acomodação em relação ao recorde histórico de julho, onde os exportadores brasileiros, no caso desse setor, entre outros, anteciparam-se aos embarques, prevendo um possível aumento que não se verificou. E o suco de laranja mantém-se muito competitivo, o mercado norte-americano é o segundo mais importante depois da União Europeia e com certeza traz muitos valores para agregar aqui na nossa cadeia produtiva da agroindústria brasileira. Kleber, eu queria agradecer muito, né, imensamente a gentileza da tua participação aqui com a gente nessa análise, né, uma análise importante para a gente ter esse termômetro aí de como caminhou o mês passado, o mês de agosto, como é que serão os próximos meses aí, né? Kleber Sabonaro, economista sênior da BIA, muito obrigada pela participação hoje aqui com a gente no nosso jornal, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigada, tchau, tchau.